Olá, olá amigos despolarizados, ser boi de políticos, jamais, jamais. E ontem à noite, então, tivemos acesso e ele entrou com suas alegações finais, o B. E aí, nessas alegações finais, se a gente prestar atenção, é possível notar que o B reconhece que houve plano de golpe. Ele reconhece, está escrito na petição, nas alegações finais dele. A imprensa não deu muito destaque, né? Foi ontem à noite ali, já findando o prazo para entrar com essas alegações, mas eu prestei atenção, eu li alguns trechos e o que está na imprensa também, né? A transcrição, e um trecho me chamou muita atenção, que é justamente esse, que ele reconhece que houve plano de golpe. Então eu vou abrir aspas e vou ler para vocês. Abre aspas. As constatações da PGR somam-se à ausência de provas de participação ou mesmo ciência do peticionário, B, a respeito dos planos que se desenvolviam enquanto mantinha suas atividades funcionais relacionadas à transição do governo. Fecha aspas. E aí, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, enquanto ele estava envolvido e muito ocupado com a transição de governo, que foi ali no final do ano, quando toda essa tentativa de golpe começou a ser tramada, foi tudo ali de novembro para dezembro e janeiro. Então ele está dizendo que ele estava muito ocupado com a transição de governo e aí ele não tomou ciência e também não há prova de participação dele e nem ele sabia dos planos que se desenvolviam. Ora, que planos são esses? Os planos de tentativa de golpe. Então ele está dizendo aqui os planos que se desenvolviam. Ele está reconhecendo que haviam planos sendo desenvolvidos à sua volta por gente próxima a ele que rodeava ele no governo, mas ele estava muito ocupado com a transição de governo para o L e ele não tomou ciência e nem tem provas de que ele participou disso. Então, pessoal, a gente está vendo aqui mais uma vez, né, a covardia no caso, reconhecendo o que houve, só que tirando de cima dele para salvar a própria pele. Aí ele está jogando para quem? Está jogando para os outros, que para ele, né, segundo ele diz, estavam tramando alguma coisa, alguns planos sendo feitos para, para o golpe, só que ele não tinha ciência. Como ele diz também nas alegações finais, sobre aquele plano punhal verde e amarelo, que era para sequestrar autoridades do STF, o presidente eleito, o vice-presidente e até assassinar. Então ele diz que também não tem ligação com isso. Se ele diz que não tem ligação com isso, isso existia. Isso existia. Então, quer dizer, as provas que estão no processo são irrefutáveis. A defesa não consegue enfrentar essas provas. Aí o que eles fazem? Livrar o seu cliente, tirar o seu cliente da cena do crime, dos crimes, né? Alegando que o cliente não tinha conhecimento, não participou, não tem ligação, não liderou nada. E aí complementa o B nessas alegações finais. Ele diz que ele é inocente, que ele sempre defendeu a democracia, o Estado de Direito, está tudo escrito lá. Que ele não atrapalhou a posse do L, está tudo escrito ali. Quer dizer, inocente? Tá, ok, qualquer réu pode se dizer inocente. Que ele foi defensor agora, que ele foi defensor do Estado democrático e do Estado de Direito, pelo amor de Deus, né? Ele sempre foi a favor da tortura, da ditadura, o que ele pregava durante, quando deputado federal e depois na presidência, né? O que ele falou, o que ele tentou criar o caos, né? E sempre defendendo a ditadura, sempre falando a favor de torturadores. Isso é prova, está na imprensa, isso aí todo mundo viu. Ele nunca foi defensor de democracia, nem de Estado de Direito nenhum. Ele só diz que age nas quadras, só diz.
que age nas 4 linhas, mas ele opera fora e operou fora das 4 linhas, né? Então, e agora se a gente vê a participação dele, é só a gente relembrar do que disseram os generais, porque os generais do exército ali não estão enrolados e acusados. Eu estou falando dos que estavam comandando o exército e de outro general que era o comandante militar do Planalto, quando tinha aqueles acampamentos. E o que disseram esses generais que não são réus? Esses generais não estão tentando tirar de cima de si alguma culpa e jogar para outro. Eles estão dizendo o que eles viram, é o depoimento deles. E aí o que acontece? Quando o B perdeu a eleição, e ali em novembro, logo após o final das eleições, já se começou a se montar os acampamentos. Isso eu vi. Eu passei em frente de quartel e vi o pessoal fazendo já manifestações, se unindo, dizendo que ia acampar. Isso foi no Brasil todo. E começaram os acampamentos em novembro. Quando foi no final de novembro, saiu uma nota conjunta dos comandantes das forças para não tirar aquele pessoal do acampamento, porque era um direito à manifestação e tudo mais. Segundo o depoimento dos generais, isso aí foi também uma pressão do B para que as Forças Armadas e os comandantes das Forças Armadas ali dessem uma nota conjunta para não fazer nada contra o acampamento e deixar ali. Mas também não veio ordem de justiça nenhuma para tirar, então eles não fizeram nada. Mas diz que teve ali uma orientação ou uma pressão do B para se manter e sair essa nota conjunta. Aí vem aquela minuta do golpe. Isso tudo aconteceu de novembro, dezembro. Aí vem a minuta do golpe. O B chamou os generais lá, chamou os comandantes das forças, né? Exército, Marinha Aeronáutica, para apresentar a minuta do golpe. Isso fala o delator, isso falam os generais, os militares, falaram isso. Foi apresentado para ele um decreto de estado de sítio e tudo mais. Para que estado de sítio? Para quem perdeu a eleição? Tem justificativa? Usar a lei para decretar estado de sítio porque perdeu a eleição. Esse era o motivo. Os generais, os militares, né, os comandantes militares não aceitaram aquele decreto e disse que não estavam, somente o da Marinha aceitou e colocou as forças da Marinha à disposição. Os outros dois, Exército e Aeronáutica, não quiseram, não toparam. Aí avança, isso são depoimentos. Aí vem no final de novembro, no dia 29, ali, isso aí aconteceu 29 de novembro, para essa nota conjunta. E aí, quando foi 29 de dezembro, o comandante militar do Planalto, o general Dutra, chamou o secretário de Segurança Pública do DF para tirar os acampamentos dali, porque estava chegando 29 de dezembro, a posse do L era 1º de janeiro, podia ter confusão ali. Então, quando estava nesse processo, no dia 29, isso foi acertado no Exército para tirar aquele pessoal, com o comandante do Exército e o comandante militar do Planalto, que é subordinado ao comandante do Exército, né? Só que aí, esse general Dutra, que estava prestes a tirar os acampamentos, recebe uma ordem do comandante do Exército, Freire Gomes, para não tirar, para não ter mais problemas, e estava muito próximo da posse. Ia ter muita convulsão, ia gerar algum caos ali antes da posse, e deixaram como estava. Só que em depoimento, o comandante do Exército disse que ele fez isso, ligou para o general subordinado dele, para não tirar o acampamento, porque ele recebeu uma ligação do B para não fazer isso. E, claro, o B foi avisado do que ia ser feito, ele disse para não fazer e deixar lá os acampamentos. Olha a intenção, o que ele queria com aqueles acampamentos. E aí tudo bem, aí passa ali, e ele se mandou no outro dia, o B. Isso foi no dia 29, no dia 30 ele viajou para o exterior e se mandou. No dia 2 de janeiro, o ex-ministro da Justiça do B, o Anderson Torres, assumiu a Secretaria de Segurança Pública do DF. 2 de janeiro. E ali, nesse período, 2 de janeiro até o dia 8, o próprio general Dutra, comandante militar do Planalto, disse que naqueles dias, início de janeiro, os acampamentos foram esvaziados, porque não teve... O L já tinha subido a rampa, eles diziam que não iam subir a rampa, que não iam deixar subir a rampa. O L subiu a rampa, eles foram embora. Só que aí foram convocados de volta, chamados de volta, esses acampamentos. Vieram gente de todo o Brasil para Brasília. No dia 7 começou a chegar muita gente, isso diz o general Dutra,
Dias antes estava vazio aquele acampamento. E aí começou a encher de gente no dia 7 e no dia 8 aconteceu o que aconteceu. O secretário de Segurança Pública também viajou para o exterior, deixou pouca tropa lá da Polícia Militar para tomar conta dos protestos. Foi insuficiente. Os policiais que estavam ali tentaram fazer alguma coisa, outros não, até se omitiram. E aí esperavam os manifestantes naquela movimentação, naquela quebradeira, que as Forças Armadas fossem convocadas para garantir, para reprimir aquele caos, para ter uma intervenção federal com as tropas federais, porque aí os manifestantes iam clamar às forças, aos soldados, para se juntar a eles ao golpe. Esse era o plano que o B está enrolado e deve ser condenado. E assim segue esse Brasil, nesse caos, nessa novela, e tomara que isso se encerre e seja condenado em breve até outubro. Vida que segue, vamos embora.